Já de volta aqui com o TV Mar News, gente, olha, emitir um atestado para uma doença que não existe, a fim de garantir que o paciente possa ser incluído no grupo prioritário a tomar a vacina para a Covid-19, pode resultar na cassação do registro médico, que ficaria assim impedido de exercer então a sua profissão. Quem traz mais detalhes para a gente a respeito disso é o advogado Juliano Pessoa, aqui no nosso estúdio. Muito bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao TV Mar News. É uma prática que, infelizmente, a gente tem visto acontecer repetidamente, não só aqui em Alagoas, mas no país inteiro, não é isso? Exatamente, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos assistem. Infelizmente, a gente vem assistindo aí na mídia como todo, o país inteiro noticiando esse tipo de fato, né, de que o Ministério Público estaria investigando estes profissionais e também estas pessoas que se utilizaram deste documento falso para adiantar, vamos dizer assim, o seu processo de vacinação em detrimento, de repente, de uma pessoa que está inserida com todos os requisitos exigidos no grupo prioritário nesse momento e, de repente, poderá até nem chegar a conseguir se vacinar porque existem pessoas furando a fila. Então, isso é extremamente sério, tá? Vale destacar aqui que responde não só esta pessoa que está utilizando este documento falso para se vacinar, para furar a fila, bem como o profissional. O profissional poderá responder tanto pela conduta criminosa, que é crime, né? Está se atestando ali de forma falsa, além de você estar cometendo crime contra a saúde pública. A gente está no meio de uma pandemia extremamente grave e eu diria que especialmente os profissionais de saúde deveriam, mais do que todos os outros cidadãos, ter ciência disto, né? Da gravidade do que nós vivenciamos e da responsabilidade que estas pessoas, enquanto profissionais de saúde, têm no seio social nos dias atuais. Então, o médico poderá responder e ter até, em alguma medida, caso assim decida o Conselho, ter interditado o seu exercício da profissão, de forma cautelar. Então, além de ele responder, além do médico responder criminalmente por emitir esse atestado falso, né, digamos assim, ele ainda pode ter o seu registro cassado. Ele poderá chegar dentro do Código Médico, existem algumas modalidades de sanções, né? Então, vai desde uma questão privada, né, onde ele é advertido ali de forma privada, até a cassação do registro, que seria a última instância, vamos dizer assim, das penalidades, né? Seria a mais gravosa possível. Mas é importante destacar que, do ponto de vista de processos internos, em alguns casos, o Conselho pode, de forma cautelar, ou seja, de forma antecipada, interditar esse médico do exercício da sua profissão, no sentido de quê? De preservar a sociedade nesse caso concreto, porque quando ele está emitindo falsos, ele está prejudicando a sociedade como um todo, né? Então, nesses casos, excepcionalmente, o Conselho pode, por maioria dos votos, decidir de afastar cautelarmente esse profissional do exercício da sua profissão para que ele não reitere essa prática, porque, infelizmente, a gente pode assistir esses profissionais reiteradamente fazendo esse tipo de emissão de documento falso, né? Então, é preciso ter muito cuidado e o médico, por mais que ele ache que não acontecerá nada ou ele só será advertido, ele pode ter sanções mais graves, sim. Não apenas o médico vai responder, mas a pessoa que também está de posse desse atestado responde criminalmente. Exatamente, ele está falsificando documento particular, inserindo ali informações sabidamente falsas, no intuito de fraudar, né, o Plano Nacional de Imunização para poder se beneficiar. Então, isto é crime, é uma prática criminosa e estas pessoas poderão responder sim, tanto o profissional como o paciente, como aquela pessoa que se utilizou desse documento. O Ministério Público aqui no nosso estado, inclusive, recebeu recentemente denúncias de que estudantes da área da saúde, né, isso é o que chama mais atenção, estariam alterando algumas declarações da universidade, indicando que ele já estaria na fase de estágio obrigatório, e aí ele poderia sim se vacinar, né, nos últimos 2 anos do curso. Ele estaria editando esse documento, né, que, segundo informações, é um documento eletrônico, onde ele editou ali as informações e utilizou para se vacinar. Neste caso aí, em tese, o médico não teria qualquer envolvimento, né, somente o estudante que fraudou aquele documento, então ele responde criminalmente por isso. Tá? É importante que essas pessoas tenham ciência da responsabilidade que todos nós temos, né? Nós temos hoje, todos nós queremos receber a vacina, mas existem pessoas, prioritariamente, que necessitam desta vacina antecipadamente para que elas não sejam contaminadas e desenvolvam, de repente, a forma mais grave da doença.
Com certeza. E a penalidade para quem? Tanto para o médico, para quem, para o paciente também que utiliza esse documento? Como é que ela fica? Olha só, a depender dos crimes associados, ele pode responder até 5 anos aí, né, de reclusão. Então, tem alguns casos onde ele altera o documento de fato, de forma individualizada, ele está cometendo, inclusive, falsidade ideológica. Ele coloca informações ali falsas, editando documento público, muitas vezes, para utilizar para fins de vacinação. Então, isso é crime de falsidade ideológica. Ele está falsificando documento privado, que também é crime, né? Se for o médico, o crime de atestado médico falso existe também em previsão no Código Penal, e o crime contra a saúde pública, né? Então, ou seja, são vários crimes que podem ser associados aí na mesma conduta, e este profissional poderá sofrer processo criminal por isso, uma investigação do Ministério Público por isso, e arrumar um problema sério no seu dia a dia, né? Então, é importante a consciência de todos nesse momento. Agora, quando a gente diz até 5 anos, são crimes fiançáveis, dá para se paga fiança nessa situação? Acima de 4 anos, ele já começa a arrumar um pouco de problema nesse sentido, né? Mas, assim, independente dessa conduta mais gravosa da sanção, né? Porque, assim, naturalmente, a maioria desses casos, né, o que se percebe dentro das pessoas que são noticiadas, são pessoas que são réus primários, com bons antecedentes. Então, ou seja, esse fim mais grave, assim, de fato, ele seria mais difícil de ser alcançado, né? Ele sofreria sanções mais brandas. Mas, além disso, né, por si só, o fato de responder um processo criminal, de ter o Estado, né, no seu encalço, lhe investigando, isso é uma coisa extremamente séria. Quem já passou por esse tipo de situação sabe o quanto isso traz danos para o seu dia a dia, né, para a sua paz. Então, é importante que as pessoas tenham responsabilidade, tenham consciência desse momento que nós estamos vivendo, e o importante é que você não pratique, né, essas tratativas de como se dará a sanção. Eu acho que para quem vive da prática criminosa. Para quem não é criminoso, eu acho que o importante é ele refletir da conduta que ele está tendo nesse momento e visualizar a importância dele não empreender esse tipo de medida, né? Nós vimos uma reportagem aqui no estado que foi noticiada na mídia do coordenador lá do HU, do Hospital Universitário, informando que isso foi reiteradamente noticiado, informado para todos os alunos da área da saúde. Como é que se daria essa vacinação, quem teria direito a essa vacinação, quais os documentos seriam necessários, ou seja, todas as informações foram repassadas para todos os alunos. Então, aqueles que fizeram de forma consciente, né? Ele tinha ciência do que estava praticando e, mesmo assim, optou por fazê-lo. Então, isso eu acho que é o que mais chama atenção, especialmente por serem alunos ligados à área da saúde. Como que a gente pode fazer, então, para denunciar, caso a gente tenha conhecimento de algum profissional ou de algum civil, alguma pessoa que esteja se utilizando dessa prática para se beneficiar em relação à vacinação, para ser, como a gente já conhece, né, o termo para furar fila para a vacina? Tem como denunciar? Sim, eu diria que a sociedade como um todo deve se mobilizar nesse sentido, né? Porque quando uma pessoa está furando a fila da vacinação, ela está prejudicando a todos nós, né? Todos os cidadãos. Então, qualquer pessoa que tenha ciência desse fato e indícios fortes que indiquem que aquela pessoa está tendo essa prática, ele pode buscar o Ministério Público aqui no Estado, tá? E informar. O Ministério Público já tem algumas investigações em curso. Informar o Ministério Público, ele pode buscar órgãos como a Defensoria Pública, a própria OAB, que irão certamente repassar essa informação para o Ministério Público. E também, se for o caso de uma conduta por parte do profissional médico, ele pode, de forma associada, buscar também o Conselho Regional de Medicina, que certamente irá apurar a conduta desse profissional. Nesses casos, inclusive, vale a pena destacar, caso o CRM tenha ciência de fatos assim concretos, por meio da mídia, por meio de algum tipo de notícia, o CRM poderá instaurar de ofício a investigação contra esse profissional, para poder apurar esta conduta que certamente será averiguada com toda a cautela, deixando o contraditório preservado, né, para que o profissional se manifeste, demonstre ali se ele atuou desta forma ou não, mas é importante que pelo menos se apure, né? Se há indícios, é importante que a sociedade denuncie e as instituições responsáveis pela apuração investiguem da forma necessária. Exatamente. Obrigada pela tua participação. Uma pena que a gente tenha numa situação como essa, né? Uma situação de calamidade que o mundo todo vive, é que a gente ainda tenha pessoas que estejam se aproveitando dessa situação. É triste, né? Exatamente. Eu diria que vai desde uma conduta moral inadequada até uma conduta criminosa, infelizmente. Pois é. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Obrigado, eu que agradeço. Bom dia para todos.